Seja bem-vindo à 21ª edição da São Silvestre Cidade do Porto. Uma prova que tem criado fortes raízes no panorama atlético nacional, disputada muitas vezes a meio de dezembro. Desta vez teve lugar no dia 28 de dezembro, portanto já mais próximo do fim do ano, como é a panágio normal das corridas de São Silvestre. Prova iniciada em 1994, debaixo de um autêntico dilúvio então, com um pouco mais de 300 participantes, calcule-se bem. Desta vez, entre a prova principal com 10 km e a mini caminhada com 5 km de extensão, estiveram presentes 17 mil pessoas nas ruas da cidade invicta, com esta partida verificada no lado descendente da Avenida dos Aliados. Grandes motivos de interesse também uma homenagem a esta atleta, a Aurora Cunha, na data em que se prefaziam 30 anos do seu primeiro título mundial em estrada, e também um destaque óbvio para este homem, Rui Pedro Silva. Agora com os cores do Sport Lisboa e Benfica, desde há 2 épocas, Rui Pedro Silva tentava uma proeza inédita, ganhar a competição pela 6ª vez e pela 6ª vez consecutiva. Aqui uma nota do percurso, esta partida e chegada na Avenida dos Aliados e depois um trajeto por muitas ruas centrais do Porto, um trajeto difícil com subidas e descidas, o que não tem impedido ao longo das edições anteriores, e esta não seria também exceção, de se conseguirem muito bons tempos na distância aferida dos 10 km. Imagem significativa esta que temos aqui, com a luz própria da época, ali marcando-se a presença da inevitável árvore de Natal nesta fase do ano, e muita gente de todas as condições preparada para entrar em ação e aquecer um pouquinho num fim de tarde fresco, mas excelente para a corrida. De resto, não se poderia considerar um tempo frio aquele que se verificava no Porto nos momentos da partida para a prova. Estes são momentos que antecederam a largada da competição, os atletas sempre, sobretudo aqueles que vão fazer a prova mais a sério em termos competitivos, preparados para uma boa partida, muitas vezes importante, mesmo em corridas de boa extensão. Aurora Cunha, centro das atenções normalmente nas organizações da Run Porto, por maioria de razão, e já que era a homenageada oficial do evento, estava aqui muito acompanhada. Alguns atletas de topo presentes, para além do Rui Pedro Silva, estavam alinhados nos momentos que precediam a saída. Vimos ali Licínio de Pimentel, entretanto também alguns atletas do Boa Vista, clube que volta a ter uma secção de atletismo bastante ativa para esta temporada de 2014-2015, o que é uma boa notícia, e tudo pronto para a saída da São Silvestre. São Silvestre? Já fiz 4 ou 5. 4 ou 5, sim. Esta é diferente, é especial, é a última do ano? É sempre uma prova interessante de se fazer. Eu faço mais provas de montanha, mas esta não posso faltar. É um estilo de vida já os treinos, as corridas não podem faltar. Eu também não consigo treinar sem competir, por isso não venho para ganhar, mas venho pelo prazer de estar aqui a competir. É a primeira vez, vamos estrear. Como é que se preparou aqui para a corrida então? Fui-me preparando aqui com estes colegas. E os excessos de Natal, isto não interfere, corre-se na mesma? Não, só comi uma rabanada, mais nada. Uma de cada vez. Uma de cada vez. A corrida é mais pela diversão, não é pelo convívio, não é tanto pela competição em si. Sim, exatamente, até eu estava a ter este jogo que vou chegar a primeiro que ir, ele não acredita, mas vai ver. De maca ou a correr eu vou chegar, de certeza. Como é uma corrida mítica, conseguimos juntar 40 atletas. As pessoas estão sempre dispostas a fazer esta prova, é uma prova tradicional, mítica, e para esta prova, se calhar é a única, alguns deles é a única que fazem no ano, mas esta prova é especial. E para começarmos 2015 da melhor maneira, cheios de energia. É a melhor forma de começar o ano. Cheios de garra. É um vício já de há muito tempo. Vou procurar bater o meu próprio recorde, que é abaixo de 1 hora, ou seja, fazer uns 45, 50 minutos, mas o que importa mesmo é o convívio e estar no meio desta gente toda, e o Porto é sempre a minha cidade, a nossa cidade. Acho que vai ser uma festa bonita, a juntar-se, acho que têm sido os anos anteriores e com certeza esta não vai ser diferente das outras. É para ir ao pódio? É sempre para fazer o melhor. Eu já fiz uma São Silvestre ontem, fiz uma boa corrida, hoje estou um bocadinho dorida, mas vamos ver o que é que acontece. Não depende só de nós, depende dos outros adversários, mas venho para tentar fazer o melhor lugar possível, ainda para mais com um ambiente fantástico como está hoje aqui na cidade do Porto. Agora é o que sair. Atletas falando das suas expectativas em relação à prova nos momentos que precediam a partida, a Doroteia Peixoto tinha um interesse renovado nesta competição, já que ela comandava a classificação do troféu Run Porto, colocado em ação pela primeira vez esta época, e procurava manter esse primeiro lugar num confronto direto com Filomena Costa, que estava na 2ª posição. Aqui já correndo de novo pelo Boa Vista, um dos históricos das provas na cidade do Porto e da Maratona do Porto, falamos de Baltazar Souza, Rui Pedro Silva, muito concentrado. Claríssimo favorito, no entanto, havia algum desafio importante aqui a ser levado a cabo por parte de 2 colegas seus no Sport Lisboa e Benfica, precisamente o jovem Rui Pinto,
o mais jovem dos corredores de elite que estava aqui com aspirações a ficar no top 10, digamos assim, e depois o José Moreira, este já um veterano, com créditos marcados, sobretudo na distância da maratona, mas também um cliente habitual nestas provas de fim de ano na cidade do Porto, ele que tinha sido terceiro classificado no ano passado. O José Moreira era um dos principais candidatos a voltar ao pódio, também um regresso a uma São Silvestre de Licínio Pimentel, correndo como individual, mas quem de facto nos momentos iniciais acabou por atear autenticamente fogo à prova, ao lançamento da prova, foi o Rui Pinto. Vemos aqui, de forma um pouco surpreendente, o jovem atleta formado na União Desportiva da Várzea, grande clube de formação do atletismo português de Felgueiras, estava aqui forçando a barra e clivando de imediato o pelotão. O Rui Pedro Silva foi o único homem que foi com Rui Pinto, atleta nascido aí 18 de novembro de 1992 e na última década e meia praticamente o único júnior português, na altura em que ele estava nessa faixa etária, que conseguiu chegar a uma final nos campeonatos mundiais de júniores numa distância clássica. A distância clássica que para ele começou por ser de 1500 metros, mas Rui Pinto tem se virado nos tempos mais recentes, sobretudo para os 5.000 metros, no que respeita à pista, e também já para a meia maratona, com resultados bastante convincentes. E um deles, o último até à data, na meia maratona de Famalicão, com vitória em 65 minutos e 15 segundos, mostrava um Rui Pinto ambicioso e em forma, procurando desafiar a tradicional, digamos, e previsível, aí para todos, superioridade de Rui Pedro Silva. Este mote inicial da prova ficava formado um grupo de perseguição, no qual vemos o José Moreira, mas também Licínio Pimentel de laranja, e com atletas do Maia Atlético Clube, seguindo também nessa competição, o Bruno Silva estava ali, Daniel Pinheiro igualmente, depois mais para trás ia ficando José Azevedo, mais para trás mas pouco, porque o grupo perseguidor foi-se mantendo durante bastante tempo aqui na cola dos dois atletas que seguiam isolados. As imagens mais gerais dão uma ideia da verdadeira multidão que em tons predominantemente de amarelo tomou conta das ruas do Porto, uma festa espetacular, levada sempre a cabo com muito preceito e muito carinho por parte da organização e que teve uma correspondência espetacular do público da Invicta. Na verdade, há muito tempo que não se via tanta gente na rua para seguir a São Silvestre. Há quem acredite que a mudança da data da prova, prevista para 15 dias antes e para o dia 28 de dezembro, possa ter trazido benefícios em termos de assistência nas ruas centrais do Porto. A verdade é que, por estimativas também policiais, entre presentes no evento, tanto do lado de dentro, ou esteja a correr ou a caminhar, ou do lado de fora, se quisermos assim, estando a seguir a ação da competição e da festa em si, estariam cerca de 100.000 pessoas nas ruas do Porto, o que torna este evento um dos maiores eventos desportivos em todos os azimutos realizados em Portugal. Verdadeiramente espetacular, quando vamos vendo aqui na Rua Sá da Bandeira a liderança daqueles dois homens e o grupo perseguidor aqui, liderado por Bruno Silva, que está aqui de branco ao centro, com José Moreira à esquerda, de vermelho, das cores do Benfica, e aqui Licínio Pimentel. Licínio Pimentel, que é veterano, com uma longa folha de serviços no atletismo nacional e um dos melhores corredores de 10.000 metros de todos os presentes aqui. Tinha, dentre todos eles, o segundo melhor recorde pessoal, marca de 28,42,69, já que 10.000 metros era uma distância oficial da competição. Filomena Costa, entretanto, esta excelente nova maratonista portuguesa com presença nos Europeus de Zurique, colocava-se na frente da prova feminina e confirmava toda a vontade que teria de ganhar a competição. Seria uma hipótese de chegar ao triunfo no Troféu Rã do Porto, este ano pela primeira vez instituído, porque a diferença entre um primeiro lugar e um segundo, de 7 pontos, de 25 pontos para o primeiro, 18 pontos para o segundo, permitiria ultrapassar os 6 pontos de desvantagem que ela tinha, mesmo que a atleta que comandava antes da partida, Doroteia Peixoto, chegasse no lugar imediato. Portanto, bastava esse facto de haver a diferenciação entre primeira e segunda para poder alterar a classificação. Aqui uma curiosa imagem também, que às vezes temos nas grandes maratonas internacionais, mas não é tão habitual cá, como o batalhão de sapadores bombeiros do Porto a correr em conjunto com o estandarte da instituição. Sempre uma imagem espetacular também, por parte de forças de segurança, no fundo, que são os bombeiros, e extremamente importantes a demonstrarem que a sua ligação ao corpo vivo da cidade invicta. Na frente masculina ia aumentando a vantagem paulatinamente entre Rui Pedro Silva e Rui Pinto e o resto da concorrência. Licínio Pimentel tentava fazer a recolagem, deixando o José Moreira atrás de si, e depois o atleta do Maia Atlético Clube, o Bruno Silva. Um pouco mais para trás estava o Daniel Pinheiro, também ele um maratonista já com renome em termos internos. Daniel Pinheiro, aliás, a passar neste momento aqui, e depois o Bruno Silva, a tentar manter-se colado,
com luta entre os homens do Maia para não perderem contacto com o grupo seguidor, e aqui outro cliente habitual, diremos assim, das provas da Rã do Porto e sobretudo da São Silvestre do Porto. Paulo Gomes, que desde o ano de 2000 vem estando aqui sempre ininterruptamente a conseguir lugares entre os 10 primeiros. Aliás, nesse ano de 2000, Paulo Gomes foi terceiro classificado e depois foi conseguindo excelentes resultados, quase sempre, embora nunca tenha ganho a São Silvestre do Porto. Paulo Gomes, que vinha sendo seguido por André Pereira, atleta também jovem no Sport Lisboa e Benfica, não tinha aqui uma posição de tentar ficar entre os 10 primeiros classificados. Entretanto, chegava o momento da partida para a caminhada, ou mini corrida, se quisermos assim, com 5 km de extensão, onde estava, apesar de tudo, o grosso da participação aqui, já que após terem fechado as inscrições no limite de 10 mil para a corrida principal, acabaram por terminar aqui a prova na cidade do Porto mais de 8.700 corredores. Isto falando apenas dos 10 km, confirmando a São Silvestre do Porto como, de longe, a maior do país. Mónica Silva, atleta que está este ano no Sport Lisboa e Benfica, uma das mudanças de clube na época de transferências, tentou manter-se em contacto com a líder da competição desde o tiro de partida, Filomena Costa, não conseguiu fazê-lo. Quem tentava agarrar-se era mesmo Doroteia Peixoto, que ia correr pelos Amigos da Montanha, também vestido de vermelho, e Leonor Carneiro ficava um pouco mais para trás. Tanto Doroteia como Leonor têm tido imensas participações em provas populares e outras mais oficiais ao longo de toda a temporada, em muitos embates entre ambas, com resultados, por vezes, difíceis de prever. A verdade é que Leonor Carneiro tinha estado na São Silvestre de Lisboa menos de 24 horas antes e, portanto, forçosamente não poderia render aqui ao nível que se esperaria de tentar eventualmente a vitória na competição. Ela já fica aqui um pouco para trás, quando vamos vendo outra atleta do Sporting a surgir na frente, outra das que mudou de clube esta temporada, Sara Pinho. Curiosamente, Sara Pinho conseguiu ficar na corrida Sempre Mulher em Lisboa, que tem 2 edições anuais, uma corrida feita em abril, outra em novembro, ficar na segunda posição, dizíamos, primeiro pelo Benfica e depois pelo Sporting, já depois da época de transferências, o que não deixa de ser bastante curioso em relação ao percurso desta atleta nos últimos tempos. Rua de Sá da Bandeira, imagem aérea realmente espetacular. De frente, Rui Pinto continuava a forçar, ele que foi campeão nacional de 5.000 metros este ano e o segundo melhor do ranking português na temporada, com 13 minutos, 59 segundos e 48 centésimos, o seu novo recorde pessoal. Para muitas pessoas foi um pouco surpreendente o protagonismo que Rui Pinto tentou manter desde o início, ou seja, foi ele a tomar as despesas da corrida, quando eventualmente poderia ter esperado um pouco mais que fosse o favorito, o Rui Pedro Silva, a fazê-lo. Mas era uma estratégia que iria ver-se se daria ou não resultado no sentido do jovem benfiquista conseguir a vitória face ao seu colega de clube, mantendo aqui um andamento duro, num percurso que, como se sabe, não é fácil. Rui Pinto, que de resto este ano fez fundamentalmente provas de 5.000 metros em pista e meias maratonas. O ano passado tinha terminado em 5º lugar na meia maratona do Ovar. Depois teve um percurso muito interessante durante o final do ano, como acontece com muitos fundistas, com as corridas de São Silvestre a terem um papel preponderante. Ele foi 6º do Porto, que tinha sido 3º em Braga. Em época começou também com resultados importantes no quarta-mato para Rui Pinto e depois esteve na meia maratona de Barcelos e finalmente com a vitória na meia de Famalicão. Luís Pimentel tem passado mais de largo o período de primavera-verão do que respeita às principais competições. Ele que acabou o ano passado muitíssimo bem a época, foi segundo aqui na São Silvestre do Porto e depois, meio mês depois, segundo na São Silvestre da Amadora, antes de ter terminado em 5º lugar no Campeonato Nacional de Cross Longo. Filomena Costa, essa vem sendo uma atleta de todo o terreno, como temos tido a oportunidade de seguir, de realce particular a sua presença nos campeonatos da Europa de Zurique na prova da maratona, onde ela esteve presente graças a um recorde pessoal conseguido na maratona de Hamburgo, a 4 de maio, com 2 horas 31 minutos e 8 segundos. Nessa maratona dos europeus esteve também Doroteia Peixoto, ela que se estreou na maratona ao longo da última temporada, arranjou lugar na equipa para os campeonatos da Europa, não foi feliz nessa emergência, também num percurso muito difícil e acabou por desistir, mas fica a sua estreia na maratona com 2 horas 36 minutos e 51 segundos, também ela conseguida na maratona de Hamburgo, onde Filomena Costa bateu o seu recorde pessoal. Sara Pinho nas imagens, em termos de últimas prestações, para além das questões da corrida Sempre Mulher, o que é uma curiosidade pelo facto de terem sido feitas pelos 2 rivais da segunda circular Lisboeta, primeiro pelo Benfica e depois pelo Sporting, fica também aqui um bom 4º lugar na Volta a Paranhos, como mais uma vez se disputou no início do mês de dezembro, 8 de dezembro, mostrando que Sara Pinho iria abordar esta parte final da época, e nomeadamente da São Silvestre do Porto, em boa forma. Falávamos de Leonor Carneiro, rapidamente a atrasar-se, a atleta este ano no Sporting Clube de Portugal. Não havia grande dúvida que
A presença na São Silvestre de Lisboa na véspera era muito condicionante para ela. Ela ficou em terceiro lugar, embora longe do Ana Dulce Félix e Sara Moreira, que fizeram o principal cartaz da corrida lisboeta. Aqui a luta a manter-se, entretanto, no lado masculino. O Rui Pedro Silva, vamos ver o que dará à próxima época. Ele que foi outro dos desistentes na maratona dos Campeonatos da Europa de Zurique, uma oportunidade perdida para este atleta que tem sido um ponto de referência incontornável no meio fundo português de há praticamente uma década a esta parte. Teve muitas vitórias em provas populares este ano e grandes resultados, só que aqui era a questão do Hexa o principal aspecto que interessaria a Rui Pedro Silva. Prepara-se para se sagrar campeã do mundo de 10.000 metros. Aurora Cunha a 10 metros da linha de chegada. Vitória para a Aurora Cunha, 33 minutos, primeira classificada, campeã do mundo. Entretanto, é chegado o momento de relembrar as 3 vitórias de Aurora Cunha em campeonatos mundiais de estrada, a primeira das quais verificada em Madrid, em 1984, adiante de Rosa Mota, depois no ano seguinte em Gateshead, na Grã-Bretanha, adiante da norte-americana Judy Saint-Hilaire, e finalmente em Lisboa, na capital portuguesa, com vantagem, também ela, mais uma vez, sobre a Rosa Mota. Aurora Cunha que seria premiada e seria entregue uma lembrança alusiva a esta data, por Jorge Teixeira e também por Rodrigo Esteves, diretor de marketing da Liberty Seguros, e Miguel Pereira Leite, presidente da Assembleia Municipal do Porto. As imagens que temos referem-se agora precisamente à prova de Lisboa, talvez o triunfo mais brilhante por parte de Aurora Cunha, difícil, já que Rosa Mota fez uma excelente prova igualmente. Aurora Cunha conseguiu na parte final escapar para terminar os 15 km em 48 minutos e 31 segundos. Rosa Mota tardou 4 segundos. A holandesa Carla Beuskens fechou o pódio na terceira posição. Lembrar com esta moldura humana na 21ª São Silvestre Liberty Seguros é evidente que nos mexe e que nos toca, e fiquei muito sensibilizada e agradeço do coração, porque é uma equipa que já trabalha em conjunto há 21 anos, era impensável nós termos aqui esta moldura humana fantástica hoje nesta São Silvestre, e é sempre bom recordar com todas as pessoas que estão connosco e que me acarinham ao longo do ano. Não há palavras para descrever, só um grande abraço solidário e muito obrigado. Símbolo autêntico da dedicação e do esforço que ela promove e que nós todos temos que também, de alguma maneira, incutir no nosso espírito, não é? Nunca desistir, lutar sempre. A Cunha é uma pessoa especial para a cidade, é uma pessoa especial para o desporto, é uma lenda, na minha opinião, é uma lenda. É uma pessoa que divulgou o nome de Portugal, o nome do atletismo, por todo o mundo. Cunha é um valor forte do atletismo português, foi durante muitos anos, foi recordista mundial também, ganhou várias provas ao serviço do Futebol Clube do Porto e por isso merece todas as homenagens que lhe possam fazer. Por isso mesmo é também a embaixadora destas corridas da São Silvestre, também maratona e por aí fora. A Aurora Cunha ainda é um dos grandes nomes do atletismo em Portugal, e é bom que haja estas homenagens e que não se esqueçam os grandes atletas que Portugal tem. A Aurora representa para o atletismo português a emancipação da mulher. A Aurora foi uma grande campeã na altura em que as mulheres ainda era vetada muita coisa, e praticar desporto, fazer atletismo nos anos 70 ou 80 era muito problemático. Eu fiz parte de uma geração de mulheres na área do treino, ela como atleta, que efetivamente foi necessário derrubar muitas barreiras para que hoje o atletismo feminino em Portugal seja aquilo que é. Um exemplo em termos de atleta, tanto a nível profissional que foi como atleta, tanto como agora como a nível humano, que anda a fazer também pelo próprio desporto, a evoluir cada vez mais o próprio desporto, a meter cada vez mais atletas a praticarem a modalidade, por isso tem sido um exemplo, tanto como em carreira como pessoa, por isso eu acho que isso aí é um sonho, um desejo de qualquer atleta, não ser só vista para além dos seus resultados, mas também como pessoa e por aquilo que faz pela própria modalidade. Acho que é de louvar e acho que está mesmo muito de parabéns, Aurora Cunha. O país todo deve a esta mulher esta homenagem por aquilo que ela foi, por aquilo que ela nos deu, por aquilo que ela fez por Portugal e por aquilo que ela continua a fazer de sensibilizar os jovens para a prática do desporto e para hábitos de vida saudáveis. Portanto, o maior aplauso para a Aurora Cunha. A Aurora Cunha, para além de uma grande desportista, para além de uma tricampeã mundial, é uma grande mulher. Porque depois de ser uma tricampeã mundial, ela hoje é de facto uma grande campeã naquilo que é a sua participação voluntária, solidária e sempre com um sorriso nos lábios ajuda toda a gente.
Passados os momentos sempre emocionais referentes à Aurora Cunha e a sua grande tradição nas provas de longa distância, ela ganhou várias maratonas a nível internacional do mais alto nível, foi recordista nacional várias vezes, muitas vezes campeã nacional, uma merecida homenagem. Aqui, entretanto, começava a desenhar-se a decisão para os 2 primeiros lugares da competição masculina. Entretanto, na competição masculina, a decisão para as 2 primeiras posições começava a tomar uma forma mais definitiva, com Rui Pedro Silva a colocar finalmente um ataque que deixou Rui Pinto com algumas dificuldades. Apesar de tudo, ainda alguma diferença de experiência importante entre os 2 atletas levou a que Rui Pedro Silva tivesse um julgamento do andamento melhor nesta circunstância do que o seu jovem companheiro de equipa, dado que estão separados por 11 anos de idade, praticamente. Aqui vemos o homem de Santo Tirso a fazer aqui a prova que se esperava, ou seja, a tentar chegar à 6ª vitória consecutiva, ele que tinha primeiro apanhado Fernanda Ribeiro, autora de 4 triunfos na competição, e depois foi conseguindo sempre de enfiada marcar a primeira posição aqui no Porto desde o ano de 2009. Filomena Costa tinha tido, como dissemos, uma presença interessante na edição do ano passado, a sua primeira aqui no Porto, em que foi 6ª classificada, também era praticamente por antecipação uma vencedora da competição feminina, ela que vem de uma vitória na São Silvestre de Braga, 8 dias antes desta prova, uma vitória clara nessa corrida, também um 2º lugar recente na meia maratona de Famalicão, com 75 minutos e 53 segundos, a confirmar Filomena Costa em boa forma neste final da temporada. Este é o momento em que há ainda uma junção entre Leonor Carneiro e Sara Pinho na disputa de uma posição de 2ª classificada nesta prova feminina, já que Mónica Silva, nova atleta do Benfica para esta época de 2014-2015, se tinha atrasado. Vemos aqui Doroteia Peixoto a ficar atrás das 2 atletas do Sporting, poderemos dizer das 2 novas atletas do Sporting. Passagem agora da Mónica Silva. Entretanto, atletas do Sporting referenciadas pelo facto de Leonor Carneiro ter sido uma atleta do maratona durante muitos anos e depois ter sido também fundista do Boa Vista, que acabou pela passagem a stand-by do atletismo no Maratona Clube de Portugal, no que respeita à alta competição, passou a ter que procurar clube e acabou por ser um reforço do Sporting para a nova temporada. Rui Pedro Silva no túnel de Ceuta, a caminho da conclusão, aqui já não havia grande dúvida que não havia volta a dar. As imagens da Rua de Camões com esta gente toda a desfilar seria o contraponto da solidão de Rui Pedro Silva, num local onde por vezes temos muita animação em provas da Rua do Porto, desta vez um pouco mais calmo. Estávamos a 2 km da meta, Rui Pedro Silva tinha tudo para conseguir um inédito hexa nas ruas da Invicta. Prova, como dissemos, muito participada, com o aproximar quase de 9.000 terminadores na corrida de 10 km, fazerem da competição o êxito assinalável que se esperava à partida. Muita animação e o tempo a ajudar, sobretudo esse aspecto também de referenciar, já que as condições para a corrida de longa distância, mesmo para aqueles que não vinham aqui com intuitos competitivos, eram praticamente ideais, num fim de tarde realmente agradável, perto também do fim do ano de 2014, que para o desporto português e em particular para o atletismo não trouxe alegrias muito particulares e em que o atletismo enfrenta uma temporada de 2014-2015 com campeonatos do mundo em Pequim, com muitas interrogações no horizonte. Mas isso são questões que passavam um pouco ao lado de muita gente que estava aqui, não de Rui Pedro Silva, que será certamente uma das esperanças portuguesas para uma boa presença, quiçá, na maratona de novo nos campeonatos mundiais de Pequim. O aproximar do fim da prova estava aqui, por estes momentos, evidente. E ao aproximarmos dos aliados, de novo, uma verdadeira multidão compacta nas ruas, tornando esta prova um grande espetáculo em si mesmo, por toda a moldura humana e o entusiasmo que pontuou a passagem dos atletas. Entretanto, o Rui Pedro Silva chegava de novo à Avenida dos Aliados, aqui ainda no ramo descendente, depois da passagem pela Rua de Sá da Bandeira e a reentrada nesta icónica praça da cidade do Porto. Que o vemos já com a certeza de que a vitória não lhe iria escapar, mais uma em provas do Grande Porto. Ele este ano ganhou aqui, por exemplo, a corrida de São João, teve uma temporada muitíssimo boa em termos de competições de topo ou competições populares em Portugal. As coisas não lhe correram bem apenas quando mais queria que acontecesse nos campeonatos da Europa de Zurique, na prova da maratona, onde ele esteve bem colocado durante muito tempo, mas acabaria mesmo por não conseguir terminar. Também do lado da Filomena Costa era certo o triunfo para a atleta que correu pelo clube madeirense do Jardim da Serra, atleta claramente em progresso, e esta vai ser uma maratonista para contar o aspecto das representações nacionais quanto aos próximos anos. Situação aqui de contornar a árvore de Natal e entrar neste troço que leva até à meta por parte de Rui Pedro Silva, que sela a sua vitória com o tempo de 29 minutos e 48 segundos.
acabando por colocar entre si e o seu imediato 18 segundos. Acaba por ser uma vitória folgada e, sobretudo, a consumação do hexa para o atleta nas imagens. Nascida 6 de maio de 1981, o atleta mais cotado à partida consegue manter esse ranking e sagra-se vencedor. Rui Pinto arriscou talvez demasiado no início, no entanto, acaba por se poder dizer que quem não arrisca não petisca, e o que é certo é que o jovem atleta do Benfica terminou em segundo lugar com 30 minutos e 6 segundos e com uma grande vantagem sobre o seu imediato Luciano Pimentel, que notava ali certo trecho, algumas dificuldades em manter o ritmo na tentativa de escapar aos seus rivais. Aguentou ainda assim a terceira posição em 30 minutos e 54 segundos, deixando exatamente a 10 segundos o quarto classificado, o também benfiquista José Moreira, o nono classificado por seu lado, nos campeonatos mundiais da maratona no ano de 2009 em Berlim. Em vê-lo entrar na linha da meta. Depois Paulo Gomes na quinta posição e, portanto, mais uma finalização no top 10 na São Silvestre do Porto. Bruno Silva do Maia era o sexto, com 31 minutos e 21 segundos. Sétimo lugar para Daniel Pinheiro, também do Maia Atlético Clube, com 31 minutos e 33 segundos. José Azevedo do Montalquite acabou na posição número 8, 31 minutos e 37 segundos. O nono foi Pedro Palma, do Galitos, 31 minutos e 43 segundos. Finalmente, Artur Rodrigues, outro rotinado neste tipo de provas, acabaria no 10º lugar, fechando, portanto, o top 10 acima já de 32 minutos. A chegada de André Pereira, 11º, tanto do Benfica, que a certo trecho vimos dentro da competição, na perseguição ao segundo grupo de atletas. Mesmo assim, resultado perfeitamente aceitável para este jovem atleta que representa agora o Sport Lisboa e Benfica. Na frente feminina, entrada também para o trecho final de Filomena Costa, a sua vantagem, se dissermos que para Rui Pedro Silva ela foi grande, o que diremos então para a de Filomena Costa? De facto, quase 2 minutos de avanço sobre Sara Pinho, com Leonor Carneiro, entretanto, ainda procurar ficar ela no pódio, tal como tinha conseguido na véspera em Lisboa. Em todo o caso, com esta vitória, Filomena Costa ganhava mesmo o troféu Run Porto. Este, no lado masculino, era totalmente dominado por Rui Pedro Silva, que tinha uma vantagem gigantesca sobre todos os rivais, não havia dúvida nenhuma que ele era o vencedor por antecipação. No caso da Filomena Costa, a vitória acabou por se estender um pouco mais do que aconteceria apenas pela justa posição de um primeiro lugar seu e de um eventual segundo lugar de Doroteia Peixoto. Se isso acontecesse, seria por um ponto que ela ganharia o troféu Run Porto, mas a diferença entre as duas atletas foi maior em termos classificativos. Filomena que vai terminar com um bom tempo também de 33 minutos e 36 segundos, continuando uma série de vitórias ou boas classificações em provas nacionais, de entre as quais não há que excluir as meias maratonas, já que ela esteve com um quarto lugar na meia maratona de Barcelos e depois voltaria a ser segunda em 2 provas, segunda em Ovar, a 5 de outubro, e depois em Famalicão, já no final de novembro. Grande final de ano para Filomena Costa, vitória larguíssima, o tempo de 33 minutos e 36 segundos, permitiu-lhe quase esses 2 minutos sobre Sara Pinho do Sporting, que fechou com 35 minutos e 27 segundos, e com razões para estar muito contente, pois bateu atletas teoricamente mais favoritas a este segundo lugar do que ela própria. Sara Pinho terá que se regozijar desta competição. O Leonor Carneiro acaba por conseguir o mesmo lugar que na véspera em Lisboa, a 3ª posição, e relegou para a 4ª posição Doroteia Peixoto. Aqui Doroteia vai acabar um pouco desanimada, ela que queria ganhar, logicamente, o troféu Run Porto, mas aqui com o 4º lugar concedia uma larga margem para a vencedora, neste caso específico, a vencedora da competição, Filomena Costa. Depois de Doroteia Peixoto terminaram Mónica Silva, do Benfica, na posição número 5, 36 minutos e 10 segundos. A 6ª foi Elizabeth Azevedo, da Adercos, vemos lá agora na meta, com 37 minutos e 46 segundos. Sónia Fernandes, da Academia Fernanda Ribeiro, foi a 7ª, antiga campeã nacional de cross nas juniores, que ia acabar com 37 minutos e 49 segundos. 8º lugar para Vanessa Carvalho, do Ciclones, clube da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, com 37 minutos e 59 segundos. Depois Diana Almeida, também do Benfica, acabou no 9º lugar, 38 minutos e 2 segundos. Me sinto muito contente, era um objetivo, a treino todos os dias para conseguir vencer. Não treinei especificamente para esta corrida, mas venho treinando forte para os próximos objetivos. Hoje foi um bom teste para o Campeonato Nacional. Um sentimento de muita felicidade, entrar nesta rua e ver tanta gente, senti-me mesmo muito feliz e com sensação de que os treinos estão a correr bem e sinto-me muito bem
a treinar e a competição também saiu muito bem. E foi uma corrida espetacular, muita gente a ver, o que nos dá cada vez mais força e nós corremos com outra motivação também. Quais são os seus objetivos para o próximo ano? Os meus objetivos é fazer uma maratona no início do ano e depois pensar no Mundial, que será em agosto. Foi bom. É um percurso bonito, é melhor diferente dos anteriores. Subi 2 vezes, agora só sobe uma vez. É muito bom, é muito bom. E para o ano vai fazer outra? Se Deus quiser. Maratona, meia maratona, São Silvestre, tudo que for assim, eu estou pronto para isso. Correu bem, primeira vez que faço, mas só pelo convívio vale a pena. Mas num bom tempo? Acho que sim, comecei há pouco tempo, há média de 1 ano, faço trail na equipa do Neste, Santirce, e é o convívio, é saudável. Isto é fantástico, eu gostei primeiro e venho sempre. E é que esta corrida é tão diferente, tão especial? Que é na cidade invicta. E diz tudo, é no Porto, é sempre especial. Com muita alegria, muita satisfação. Adoro participar nisto, adoro, é o máximo. Muito humor humano. Quantas corridas é que fizeram este ano, não sabem? Não temos noção. Já fomos ao bar, já fomos a Peruzinho, Famalicão, uma mulher, Freixo, estamos em todas as corridas. Com a família, a minha esposa está na corrida e nós viemos na caminhada. É uma forma de apoiar também a esposa? Claro, sim. Já costumam vir ou é a primeira vez? Já é o 3º ano que nós vimos, é o 3º ano. Isto de facto é a corrida mais bonita do ano? Acho que é. Porque é o percurso, é por ser à noite? É por ser à noite, é muita gente, para casa dar é muita gente, para casa isto está bonito, cada vez, cada ano está mais bonito, eu acho. Eu venho integrada num grupo de corredores, digamos, de um colégio, e normalmente são os homens que correm, mas desta vez decidimos que as mulheres também haveriam de correr e não vão ficar atrás. Portanto, penso que estamos de parabéns, as mulheres. No final, mais uma vez, as cerimónias protocolares a encherem de interesse estes momentos que culminavam a atuação de toda esta gente, para já entrega de recordações aos patrocinadores e organizadores, Rodrigo Esteves, diretor de marketing da Liberty Seguros, e Miguel Pereira Leite, presidente da Assembleia Municipal do Porto. Aqui já acompanhada pela descendência do Leonor Carneiro. De facto, uma vida não é fácil para uma fundista desta valia, que se duplica no papel de mãe, de trabalhadora e de atleta. As coisas não são tão lineares como podem parecer por fora neste mundo que, por vezes, não é totalmente profissional no que respeita ao atletismo, tem que ser partilhado com outras profissões ou com outros desempenhos. Sara Pinho na segunda posição surpresa, para uma atleta que tem estado com altos e baixos na sua carreira, mas que parece entrar na melhor fase da mesma carreira. Depois, grande vencedora, Filomena Costa, começa a habituar-se a estes lugares mais altos do pódio, a atleta do Jardim da Serra, e vamos esperar o que é que dará esta temporada prometedora de 2014-2015 para esta fundista. Treinada, curiosamente e de forma sintomática, por Maria do Salmeiro Araújo. A entrega das mascotes da competição a ser, obviamente, alvo da cobiça dos mais pequenos que estavam aqui presentes com as respectivas progenitoras neste pódio, também ele apadrinhado por Aurora Cunha, que fazia a festa para o lado feminino da 21ª São Silvestre do Porto. Depois vinham os prémios para os atletas masculinos, Luís Pimentel, de segundo ano passado para terceiro este ano, um bom resultado, porque, como vimos abundantemente ao longo das nossas imagens, Rui Pinto esteve muito forte e muito decidido. Este é, sem dúvida, o atleta a seguir em termos de Portugal nos próximos tempos, no que respeita às distâncias clássicas e, se calhar, também à meia maratona. Como vimos, ele para já foi fazendo bons resultados nas provas que encetou nos 21.097 metros. A seguir, a Rui Pinto, chamado Rui Pedro Silva, mais um Rui, desta vez sexta vitória consecutiva, começou em 2009, ele tinha sido terceiro em 2007, a partir daí não mais parou de ganhar, fez face a atletas que já estiveram mais fortes, a outros que não estiveram cá, como por exemplo o Youssef El Khalai, que já foi segundo, era suposto ter estado presente com as cores do Sport Lisboa Benfica, não esteve, isso acabou por facilitar só nessa medida a vitória a Rui Pedro Silva. Não esteve El Khalai, mas esteve um Rui Pinto muito decidido.
Rui Pedro foi obrigado a puxar dos galões para conseguir o seu 6º triunfo na São Silvestre do Porto, merecendo este festejo por todas as entidades presentes. É a grande corrida do ano, é a maior São Silvestre do país, cada vez maior, cada vez mais alegre, um dia estupendo, um fim de tarde maravilhoso, uma temperatura ótima e um ambiente excepcional, como todos puderam ver aqui. Vai continuar a apoiar todas as iniciativas. A Run Porto é uma organização que nos oferece as maiores garantias, que tem provas dadas, tem 20 anos de atividade e, portanto, esta parceria que com eles mantemos é para nós muito satisfatória e a cidade está orgulhosa de continuar a albergar estes eventos. O objetivo é trazer cada vez mais gente então à cidade do Porto? Sim, esta aqui não podia trazer mais gente porque esgotou já há 2 semanas, não é? Mas sim, o objetivo é trazer cada vez mais gente para assistir, para participar, para podermos criar condições para que mais gente participe e assista. E estamos perto do fim do ano, também isto contribui para o turismo de fim de ano na cidade. É o 22º evento que nós organizamos este ano, em que estou neste momento em condições de dizer que foram mais de 145 mil pessoas que passaram pelas nossas mãos, ou seja, mais de 145 mil participações nos nossos eventos todos, e nada melhor que fechar o ano nesta maravilhosa São Silvestre de Cidade do Porto, que fez de mim organizador, porque foi aqui que eu nasci como organizador há 21 anos, e que sinceramente, de sucesso em sucesso, à conquista de quê? Da continuação do sucesso, é isso que eu peço à minha equipa, porque na verdade eu sozinho também não conseguia. Isto é o sucesso de uma extraordinária equipa de trabalho que eu tenho e que eu lidero e que me mantém muito orgulhoso e que me dá garantias de tomar conta de novos projetos e sedimentar e consolidar cada vez mais estes que já tenho. A grande novidade é a consolidação dos eventos, ou seja, todos os eventos que nós organizamos este ano estão renovados para o próximo ano. O próximo é já a Corrida do Carnaval em Lousada, portanto estejam atentos, as inscrições vão abrir já dentro de dias e aí estamos à espera das pessoas para o próximo evento e no próximo ano cá estaremos em todos os eventos que nós organizamos este ano, sempre com a mesma dedicação e profissionalismo. Noutras paragens aqui do nosso país irá surgir de facto um grande evento e portanto há aquilo que é a nossa imagem, mas brevemente anunciaremos. Prepara-se para se sagrar campeã do mundo de 10 mil metros. Aurora Cunha a 10 metros da linha de chegada. Vitória para a Aurora Cunha, 33 minutos, primeira classificada, campeã do mundo.